pessoal, começamos a gravação da terceira, terceira aula, né? Nós começamos então a unidade 2, que é legislação ambiental. O tema agora, então, seria especificamente legislação ambiental. Na legislação ambiental é interessante a gente imaginar que ela está trabalhando com um conceito amplo, um conceito geral que atende todos os seres humanos. É dito como sendo como o meio ambiente sendo um bem difuso. Como esse bem difuso, ele tem que estar disponível numa qualidade razoável, independente da onde mora a pessoa e de quem seja essa pessoa. É interessante que quando você tem um bem difuso, do ponto de vista da legislação, você então não tem uma pessoa única que sofreu uma perda por conta de um evento de falta de qualidade do meio ambiente. Quando você faz a poluição, o causador de uma poluição ou de uma perda de qualidade ambiental, você está prejudicando, ou esse empresário está prejudicando o meio ambiente inteiro, ou seja, toda a sociedade. Ele ataca a sociedade como um todo. É bacana porque geralmente quem atende essa parte do direito com difuso via de regra, o Ministério Público. Então, a gente encontra uma presença muito grande, uma força muito grande, uma presença muito grande dos promotores, né? Promotores de justiça, em ações de meio ambiente, ações ou na fiscalização, no controle de processos de autorização ou de licenciamento ambiental, ou depois no monitoramento da qualidade ou do desvio entre o planejado para mitigar algum impacto ambiental e o realmente executado pelo empreendimento ou pelo empresário. O Ministério Público, então, entra com ações relacionadas à preservação desse ambiente desse meio ambiente de forma saudável, de forma a ter a menor perda de qualidade possível. Tem um ambiente, tem uma questão muito interessante na política ambiental. Enquanto que as questões penais ou as questões cíveis, tipo relações de contratos ou a condição de você ir preso, ir para a cadeia, elas circulam num ambiente onde precisa obrigatoriamente a função do judiciário. Na legislação ambiental, muita coisa acontece, está relacionada com o poder executivo e não com o poder judiciário. Existe a questão de você ter um momento da criação da legislação, então do poder legislativo, mas também existe no poder executivo uma grande quantidade de normativas legais, infralegais, sim, mas feitas pelo poder executivo, no âmbito da regulamentação das leis, claro. Mas, diferente de outras partes do direito,
No direito ambiental, o poder executivo ele adentra dentro da regulamentação muito mais forte do que em outras áreas do direito. Principalmente na questão da disposição ou da possibilidade do fornecimento de licenças ambientais, né? Ou do acesso a um recurso natural. Vamos imaginar assim, é o poder executivo que dá a outorga da água. É o poder executivo que controla e cede o direito de mineração, ou que cede uma licença de operação. Depois que você fez todo o empreendimento, você fica com que cause um certo quantidade de dano, de impacto ambiental, você fica preso à manutenção de uma licença de operação. É o poder executivo, através do órgão gestor do meio ambiente daquele estado. Ou, quando o empreendimento é muito grande, ou em alguns casos específicos, o órgão gestor do município ou da União. Então, a gente também chega num outro ponto. A lei ambiental ou a legislação ambiental, ela é executada nas três esferas do poder público, tanto na União quanto no Estado, e em alguns casos o município também consegue atribuição para legislar para regulamentar e agir sobre o meio ambiente. A gente tem essa visão de uma grande penetração do poder executivo também, no ponto de vista de que a lei ambiental possui uma vertente, um lado investigativo e também de polícia. Então, existe dentro da polícia militar estadual, a Força Verde, né, um batalhão específico para infrações ambientais, ou existe dentro da Polícia Civil, que também é controlada pelo governo do Estado, as delegacias do meio ambiente. Então, você começa a perceber que o órgão ambiental do Estado exerce o dia a dia da política ambiental, e os órgãos com poder de polícia nato, como Polícia Civil e a Polícia Militar, também estão atribuídos e podem exercer partes dessa gestão ou dessa execução da política ambiental. Você então começa a imaginar o seguinte: eu falei a palavra política. Uma lei, ela vai definir como que você está trabalhando com essa. Como que você vai estruturar numa nação ou num estado as diferentes competências para cada órgão que vão fazer parte dessa função de manter o meio ambiente equilibrado e disponível para toda a população. Essa estrutura organizacional, ela, via de regra, está definida na política ambiental. Então, política ambiental está em cima. Dentro da política ambiental, define, então, quais são os órgãos previstos, qual a função de cada órgão, qual é o sistema de troca de informações entre esses órgãos, ou qual a relação da população com esses órgãos, qual é a política participativa que a população vai ter para acessar os seus direitos ambientais ou participar do planejamento dos usos dos recursos naturais. Política. Dentro, então, dessa concepção macro, que é concebida via legislação nacional, a gente tem, então,
as leis específicas para cada assunto. Existem leis muito específicas e existem leis, vamos na esfera federal ainda, leis federais muito específicas e leis um pouco mais genéricas. Para essas genéricas, a gente pode dar o nome de códigos, né? Ou, é, códigos, vamos por aí. Esses códigos a gente pode colocar então como existindo um código básico que seria o Código Florestal. 2012 ele foi renovado. Então ali você tem um compilado de assuntos. Outro código, a gente poderia ter a Lei de Crimes Ambientais, né? Ele é genérico. Vamos fazer uma situação. A Lei de Crimes Ambientais. Um paralelo. Existe um sistema legal que diz o que é crime, e esse ponto ele chega numa situação que é determinada como sendo a tipificação dos crimes e o que leva você para a cadeia. Então, vamos pensar o Código Penal, né, e o Código de Processo Penal. Esse é um ponto inteiro de uma legislação inteira que está atrelado a justificar e levar as pessoas que merecem para o seu devido, depois do seu devido julgamento, para elas serem presas. Trabalha à parte e específico. Na lei ambiental, a gente trabalha o que é permitido, o que não é permitido, e também atribui até situações onde a pessoa pode ir para a cadeia. Percebe? A gente existe um lado todo inteiro dentro da legislação, a legislação penal, mas ela em si só, ela não atende todos os casos onde a pessoa pode ir presa. Existem casos que a pessoa pode ir presa que estão dentro da lei ambiental, da lei de crimes ambientais. Maltratar um animal, destruir com a fauna, crime inafiançável, vai preso. E não está dentro do Código Penal, está dentro da legislação ambiental. Interessante, então, fazer essa situação de amplitude que você pode chegar quando você começa a estudar os meandros da legislação ambiental. Ela, então, trabalha nas 3 esferas, ela lida fortemente com o poder executivo na sua parte de regulamentação. Ela pode prender, ela tem instrumentos dentro da sua política ambiental que são de poder de polícia. O IAT, dentro de uma unidade, o IAT, Instituto Água e Terra do Paraná, ela tem um poder de polícia tão específico e forte que ela pode executar a demolição de uma edificação dentro de uma unidade de conservação e depois ainda apresentar a conta desse custo da demolição para a pessoa que era dona, responsável por aquela edificação. É um exemplo clássico, claro, de poder de polícia. Depois discute se tinha direito ou não a estar ali. Primeiro, garante a equidade do meio ambiente, principalmente num lugar onde regulamentarmente ela tem força, que é uma unidade de conservação. A gente, então, tem as 3 esferas de poder, podendo legislar sobre o meio ambiente, mas a gente também tem uma outra situação. Leis, na verdade, não dá para dizer leis, mas
instrumentos jurídicos internacionais que também podem, se o Brasil for signatário deles, influenciar dentro do entendimento de legislação ambiental brasileira. São, então, os decretos internacionais, os tratados, os acordos internacionais, né? Protocolo de Kyoto, né? Quando a gente se forma signatário desses acordos internacionais, a gente absorve parte ou totalmente essas novas premissas que podem ser não previstas em lei nacional, mas, eventualmente, para você ter um financiamento internacional, sendo o Brasil signatário de alguma declaração, algum tratado, a Agência Internacional de Financiamento obrigar o Brasil a executar ou a cumprir com aquelas determinações. A gente tem, então, aqui uma situação interessante. Vamos dar uma olhada. Tem uma listagem uma tabela com listagem de legislação, e aí vamos chegar em 1981, o ano onde foi instituída a Política Nacional de Meio Ambiente. Lembra? Política, a estrutura que define o que a existência de alguns órgãos, e esses órgãos governamentais, eles têm as suas funções e as suas interações, as suas atribuições e muitas outras questões que definem como vai ser trabalhado o meio ambiente, as questões ambientais no país. Então, desde 1981, a gente já tem esse arcabouço, essa base sólida, repensada, né, para uma situação. Aí a gente sobe um pouco e começa a perceber que em 1988, então 7 anos depois, a gente renova a Constituição brasileira. E na Constituição brasileira, a gente começa a vincular a lucratividade de uma empresa com a obrigatoriedade do controle ambiental ou do não prejuízo ao meio ambiente, bem difuso. Ela também define na legislação quem tem competência para legislar sobre o meio ambiente, que define que os estados federados e o município podem elaborar normas suplementares, né? Leis suplementares, define estrutura de que a regulamentação dessas normas, elas podem ser feitas pelo Poder Executivo. Ela coloca uma parte, a parte talvez a mais importante de todas, que é no seu artigo 200, na Constituição, no artigo 225, que define muito claro: o meio ambiente é um direito, o ser humano, o cidadão brasileiro tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ecologicamente equilibrado. E o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Na Constituição, fechadinho, muito claro, dando força para a estrutura toda que veio depois. Toda a questão das resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, e todo o marco legal que foi estruturado depois. A palavra talvez mais forte que se pode ter dentro da política, dentro da legislação ambiental, é essa do artigo 225. Direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Essa é a chave. Esse é o artigo principal.
No mesmo artigo principal, então, a gente define que existe a necessidade, começa a aparecer, começa a ficar sólido a necessidade de que precisa se conhecer para saber o que se perde, conhecer o meio ambiente, fazer estudos ambientais para se definir qual é o impacto da perda daquela situação ou daquele ambiente que vai ser transformado por um empreendimento. A gente está, então, estruturando toda uma relação histórica. Em 1920, no início do século, então, em 2000, a gente é colocado com a proposta de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O que antes já existia, os parques nacionais, né? Mas agora de uma forma estruturada, de uma forma que capacita, que dá possibilidade de maior controle dos impactos ou de melhor uso daquele potencial natural que está dentro de uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação, um parque nacional, uma reserva da biosfera, um parque estadual, uma reserva ecológica, uma unidade particular, né, de conservação, ela pode ter dois usos, duas classes de uso, uma mais restritiva e uma não tão restritiva, mas ambas amparadas por um cuidado ambiental maior. A gente tem, então, as unidades de conservação de uso integral e as de uso sustentável. Quando nós entramos numa área de proteção ambiental, como tem em Guaratuba, a gente está numa unidade de conservação de uso sustentável. As coisas podem acontecer, as pessoas podem morar ali dentro. Existem restrições tais como o não uso de agrotóxicos ou restrição no uso do solo, na intensidade do uso do solo, mas as pessoas podem fazer agricultura, elas podem ter indústrias de potencial poluidor menor, mas podem ter indústrias dentro, podem morar, podem ter cidades dentro, mas tem essa questão de restrição do uso. Nas unidades de conservação de uso integral também tem restrições de uso. As restrições de uso são regulamentadas por plano de manejo. Você tem que justificar por que tais coisas não podem ser feitas e por que só algumas coisas podem ser feitas e com quais intensidades. Esse balizamento é feito através de estudos ambientais que vão definir o plano de manejo e, então, definir o que pode ser feito em cada parte dessas unidades de conservação. O plano de manejo ele tem validade, então ele tem que estar sempre sendo revisto. Quando a gente cruza uma unidade de conservação com uma rodovia, ou imagina cruzar, a gente vai estar tentando comparar, a empresa que fizer esse estudo de impacto ambiental para esse projeto esse projeto rodoviário, ela vai ter que comparar, então, o plano de manejo da unidade de conservação, as suas relações de restrição, com os impactos que o projeto da rodovia causaria. Vai ter que entrar em contato com o órgão gestor dessa unidade de conservação e negociar as restrições, ou até mesmo perceber que é inviável passar perto ou cruzar, muito menos cruzar uma unidade de conservação de uso integral, ou passar perto de uma delas,
ou quais são as restrições para você fazer um empreendimento dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável. Em 2006, a gente tem, então, a implantação da Lei da Mata Atlântica, né? Da Lei de Proteção da Mata Atlântica. Ela é uma lei bastante interessante, porque ela começa a definir restrições fortíssimas ao desmatamento em áreas ditas como áreas de domínio da Mata Atlântica. O Paraná inteiro, basicamente, ele está dentro dessa área de domínio da Mata Atlântica. Não importa se a gente dá nomes diferenciados para o tipo de mato ou de floresta que está dentro do Paraná, né? Basicamente, a gente está inteiro envolto. Quando a gente faz uma rodovia, a gente também está trabalhando com o direito difuso. É um interesse social. Então, dá para dizer assim que uma rodovia, ela precisa, então, ter um arcabouço legal em cima, que a gente comenta como sendo ter um decreto de utilidade pública. Esse decreto de utilidade pública, ele, a princípio, ele pode ser para estudos ambientais, e depois que o estudo for feito e que a gente sabe qual é o traçado da rodovia, a gente, a princípio, faz um novo decreto, onde a gente define uma área menor, provavelmente a suficiente para a faixa de domínio, e nesse novo decreto a gente define, bota assim, decreto de utilidade pública para fins de desapropriação. Então, a gente está trabalhando com 2 decretos. Um, do ponto de vista ambiental, que vai permitir, que está amparado na Lei da Mata Atlântica, que vai permitir, então, que a gente faça supressão vegetal, estudos, ampare toda uma gama de coleta de dados, sendo pré-requisito também para o licenciamento ambiental, e depois a gente sabendo qual é o tamanho da área que a gente realmente vai precisar adquirir para definir a faixa de domínio, a gente faz um novo decreto, que é um decreto de utilidade pública para fins de desapropriação. Um para utilidade pública para fins de estudos ambientais, né? E outro para fins de desapropriação, basicamente sobre a mesma grande área, né? É interessante a gente comentar, então, que a palavra decreto de utilidade pública, a gente tem que, o governo estadual, no caso do DR, tem que definir que existe uma utilidade pública. Somente através de uma utilidade pública é que a gente pode abrir mão ou equiparar o benefício de uma rodovia com o prejuízo da perda do meio ambiente. Interessante. Porque os dois são utilidade pública. Meio ambiente utilidade pública e rodovia utilidade pública. A gente, então, com esses decretos equiparando a utilidade pública, justificando utilidades públicas, a gente equipara o meio ambiente ao benefício de uma rodovia, e aí abre a possibilidade de fazer os estudos ambientais. Então, não necessariamente que a gente vai ter uma rodovia barata ou não tão cara, porque a gente vai ter que mitigar muitos impactos ambientais para ser viável essa rodovia do ponto de vista de licenciamento ambiental. Então, em 2012, a gente entra com o novo Código Florestal. 1965 era o antigo, 2012, o novo. Em alguns pontos de vista, a gente teve um retrocesso na parte ambiental com a promulgação do novo Código Florestal. Aqui é interessante a gente colocar um conceito bacana.
é o conceito de conservação e o conceito de preservação. Quando você lê num texto ou escuta a palavra conservação, perceba que é uma coisa um pouco mais suave. Agora, o contexto de, 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 conservação e preservação. E no caso de preservação, você tem uma coisa mais fechada. Quando você tem uma beirada de rio, você vai ter uma área de proteção permanente. Ali você vai você vai ter uma área com uma restrição maior para você utilizar aquele solo. Dá para dizer assim que não deveria ser permitido o uso do solo nessas áreas de preservação permanente, preservar. Enquanto que conservar, você até consegue, desde que você usar o solo de uma forma mais intensiva, mas não tão intensiva, né? Mas você já consegue fazer um determinado uso do solo. Uma outra coisa interessante falar são a relação entre as espécies. Você pode ter, então, um meio ambiente com alguma coisa que ela é um vegetal ou um animal endêmico, ele está dentro e só dentro daquela regiãozinha, e alguma coisa que é mais ampla, tem uma disseminação mais ampla na natureza. A gente começa a definir, então, graus de importância para cada indivíduo dentro da natureza. Onde ele fica, se é numa região, se é numa área de preservação ou de conservação, e o que ele é. Se é uma espécie endêmica, se é uma espécie de ocorrência mais generalizada, se é uma espécie ameaçada de extinção, se é uma espécie não tão ameaçada de extinção, ou comum, né? Você começa a ter, então, escalas de importância para cada indivíduo ou para cada região, num ponto de vista de análise ambiental, de ecologia. A gente, então, vai descrevendo as situações e a gente começa a perceber que, depois do arcabouço de legislação, então, de material vindo do poder legislativo, a gente começa a ter, então, os decretos. Decreto, então, é uma atribuição do poder executivo, né? É decreto executivo. E as resoluções do CONAMA. Tem uma resolução do CONAMA de 1986 muito interessante, que começa a ter a visão da necessidade de estudos de impacto ambiental. Lembra que teve, então, a Política Nacional do Meio Ambiente? 7 anos depois, teve a Constituição Nacional, e entre uma e outra, teve a criação do CONAMA, onde ele começou a legislar, a instruir normas jurídicas, fundamentando o que hoje a gente conhece sobre licenciamento ambiental. Em 86, então, a necessidade de estudos de impacto ambiental. 87, audiências públicas. E aí a gente começa a entrar num rol que ficou forte com a Constituição de 88. A Constituição de 88 definiu uma estrutura, tornou comum uma estrutura de colegiados, ou seja, de políticas participativas, a comunidade participando. A resolução do CONAMA, de 87, ela define, então, audiências públicas.
a comunidade participando. Existe também uma outra situação que são os conselhos municipais de meio ambiente. Dinheiro federal que precisa ser estudado, trabalhado, pensado num conselho municipal, num conselho estadual, multi-institucional, para definir onde gastar e como controlar esse dinheiro federal de recursos para gasto com o meio ambiente. Artifícios da Constituição Federal. Então, às vezes, a gente tem questões de compensação ambiental que ficam atreladas a um entendimento de onde que será gasto esse dinheiro de compensação ambiental, e a gente começa a perceber a força da política participativa prevista na Constituição e que vem trazendo inter-relações também na execução da legislação ambiental. A gente, então, começa a ter uma sofisticação nas resoluções do CONAMA, a ponto de começar a definir mais e mais especificamente o que é cada coisa, a competência de cada órgão, como se deve trabalhar a legislação ambiental para licenciamento ambiental. E aí, à medida que vocês vão necessitando dessa legislação, vocês vão pesquisando melhor o que diz cada resolução do CONAMA e tal. CONAMA, órgão federal, né? Aqui eu queria pincelar uma outra relação, a relação do IPHAN, que é de patrimônio histórico artístico nacional, né? Então, a parte cultural não deixa de ser a parte para alguns, o entendimento de meio ambiente também, tal como a parte socioeconômica também é colocado em estudos ambientais. Então, aparece em 2015, aparece nessa metade da década de 10, o fortalecimento das consultas ao IPHAN e ao INCRA e a FUNAI e as instituições que amparam comunidades tradicionais, né? Há o aparecimento do Instituto Chico Mendes, que daria para dizer que é uma subdivisão do IBAMA, o Instituto Chico Mendes trabalhando com unidades de conservação, né, gestão de unidades de conservação, e o IBAMA fazendo o restante da execução da legislação do sistema ambiental nacional, né, da esfera nacional. Dentro da legislação do Paraná, é interessante comentar que a gente tem uma parte sobre meio ambiente dentro da Constituição paranaense, né? Que a gente tem também, aqui vale a pena a gente comentar, que tem dois órgãos, até um passado próximo, a gente tinha dois órgãos que tinham o som parecido, se chamavam muito parecidos, a SEMA com S e a SEMA com C. SEMA de Secretaria de Estado e SEMA com C de Conselho Estadual de Meio Ambiente. É importante porque cada um tinham atribuições diferentes dentro de uma política nacional ou de uma política estadual de meio ambiente. Aí, as resoluções das duas SEMAs, né, bem como as portarias do IAT, que antigamente era o IAP, né,
são a estrutura de execução da política ambiental na esfera estadual, a regulamentação. Você pode, então, por uma resolução, definir que você, para ter acesso a um licenciamento ambiental, você tem que acessar um software. O software está disponível na internet. Você entra na página do IAT, no link licenciamento ambiental, e começa a responder um questionário online. Você está indiretamente fazendo uma coisa que parece ser só um questionário e não percebe que, na verdade, você está sentindo toda a força de uma resolução estadual que define que o meio de acesso de primeiro acesso ao licenciamento ambiental se dá via software ou se dá online. O que antes podia ser, vá até o escritório regional do órgão ambiental, converse com um funcionário público, apresente os formulários tal, tal e tal, e dê entrada num processo administrativo de licenciamento ambiental. Percebe? Mudanças. A digitalização e o uso do ambiente da rede da web, diferenciando toda uma relação passada que era presencial. Tudo isso é a regulamentação. Como você acessa seu direito? Regulamentação. Quem tem direito? Como se faz se manifestar essa vontade de ter um licenciamento ambiental, de ter uma autorização de corte de árvore? Isso tudo é a estrutura prática das resoluções e das portarias que você acaba lendo nessa tabela que está na apostila, mas que indiretamente você hoje talvez nem sinta que exista toda uma legislação por trás, porque você acessa basicamente dentro de processos administrativos ou até mesmo dentro de formulários da web, no site do órgão licenciador ou do órgão regulamentador. A gente, então, vai para uma questão da legislação municipal. Existiu um momento onde foi possível que partes do licenciamento ambiental fosse feito pelos municípios. Eles tinham que comprovar que tinham capacidade técnica, capacidade financeira, estrutura no município para atender esses processos administrativos de licenciamento ou de regulamentação ambiental. Alguns municípios, tal como Curitiba, conseguiram comprovar essa capacidade. Então, para alguns empreendimentos, tipicamente dentro do município de Curitiba e com impacto relativamente pequeno e restrito à poluição em Curitiba, provavelmente você vai precisar de um licenciamento ambiental para curitibano, municipal. Eventualmente, uma chancela do órgão do IAT, né? Mas, a princípio, uma forma independente de licenciamento. Então, verifique qual é o seu tipo de enquadramento do empreendimento, porque, eventualmente, ele pode ser suprido só com um trabalho ou um processo administrativo na esfera municipal. Fora ou a parte paralelo à legislação ambiental, mas ainda na esfera municipal, paralelo, mas tem a ver com o meio ambiente, seriam algumas leis genéricas obrigatórias do município.
Porque ao município cabe legislar sobre parcelamento do uso do solo. Parcelamento e uso do solo. Quem usa o solo causa impacto. Então, se você tem a lei orgânica municipal, o plano diretor, a política municipal de meio ambiente, o código de postura, o código de obras do município, ali pode dizer que em tal região não pode fazer tal tipo de fábrica, não pode, não vai ser autorizado ou alvará para aquele tipo de obra, para aquele tipo de fábrica, de empresa. Ou você está em Almirante Tamandaré e você está perto ali do centro de Almirante Tamandaré e ali é a zona do aquífero karst. Então, tem restrições, você não pode contaminar, de certa forma, com determinados produtos, porque percola e contamina o aquífero, que é base do suprimento de água potável de muitas pessoas. Ou do uso agrícola de muitos agricultores de hortaliça daquela região. Começa a perceber que já, basicamente, você pode ter restrições já pelo zoneamento do município. Você nem começou a falar sobre licenciamento, já para no zoneamento do município. Não passa adiante, não tem como pedir licenciamento se não pode fazer ali. É paralelo, mas é também legislação ambiental, indireta, mas é. Bom, sobre legislação ambiental, é um mundo inteiro, não caberia falar aqui em pouco tempo. Então, quem tiver interesse vai acabar usando como base a apostila e saiba que o que eu falo é muito pouco, mas tenta-se pincelar situações. É interessante eu comentar o seguinte: cuidado, você pode ir preso, sim, se você estiver fazendo um crime ambiental, mesmo numa rodovia. Vou dar um exemplo. Você manda a terraplanagem fazer os caminhões os caminhões basculantes levarem terra do corte, né, da onde está sendo feito o corte, está sendo dado a conformação correta para o talude da rodovia, então a terra está saindo do ponto A indo para o ponto B. No ponto B, o caminhão basculante joga a terra num aterro. O trator de esteira da empreiteira vai empurrando a terra para dentro da beirada de um rio, dentro da área de preservação permanente de um rio. Não está previsto no licenciamento ambiental. Está sendo feito ali porque é mais cômodo para a empreiteira. Você, no final do dia, fiscal da obra, por acaso estava ali, olhando dentro do seu carro, chega o pessoal chega o pessoal do meio ambiente e tem sim capacidade de prender você pela lei de crimes ambientais. O motorista do trator de esteira, as pessoas que estão ali, você como responsável indireto, fiscal do projeto, fiscal da obra, podem ir para a cadeia por terem soterrado área de preservação permanente sem licença ambiental, porque estava fora da área direta, de impacto direto. Cuidado, então. Legislação ambiental tem viés de levar para a cadeia, sim. Então, tomem cuidado com o que fazem ou não acreditem em que tudo é permitido. Aquela ideia de que vamos deixar a boiada passar, aquilo ali foi um lapso de tempo, foi um devaneio de 4 anos. Não acreditem.
Bom, até mais, pessoal. Obrigado por terem assistido a aula. Até mais.